Bem-vindo ao dia 79 de 365 lendo a Bíblia. E estamos no livro de Juízes. Meu Deus! Juízes. O livro para ter guerra. Mas é assim, o povo ficou muito perdido depois que Josué morreu. E no capítulo anterior nós lemos sobre Débora, né? Débora e Jael, duas mulheres destemidas. E o capítulo 5 termina falando o seguinte: e a terra ficou em paz durante 40 anos. Então, no tempo em que a Débora governou, ali depois que Zísera morreu, durante aquele tempo, paz. Então, quando que a terra tinha paz? Quando o povo seguia a Deus, quando o povo fazia o que era agradável ao Senhor. Ai, Fátima, mas nossa, que Deus egoísta. Por que a gente só tem paz quando serve a Ele? Porque somente Deus concede a paz que excede todo entendimento. Quem está bem com Deus não quer guerra com ninguém. Este é o X da questão. Quem está diante do Senhor, quem se prostra diante de Deus, não quer guerra com ninguém. Não fica matando, roubando, não tem inveja. O problema é quando a pessoa começa a achar que Deus está errado, que a vida é melhor sem Deus. E aí as pessoas têm que colher os frutos. Então, já no capítulo 6, verso 1, já começa falando o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Depois de 40 anos de paz, lá vai o povo de novo fazer o que era mal diante de Deus. Então, a matemática é bem simples. Se você pratica as boas obras, o resultado é bom. Se você pratica as más obras, o resultado é ruim. Simples assim. Não tem magia, não tem, ai, que não sei o que, deixa eu descobrir a fórmula mágica da felicidade. A fórmula mágica é muito simples. Pratique as boas obras. Tenha o temor do Senhor. E todas as outras coisas boas lhe serão acrescentadas. Então o povo começou a clamar. Verso 7. Começou a clamar, né? Porque eles estavam sofrendo nas mãos dos midianitas. Os midianitas, eles destroçavam. Então, assim, tudo que o povo de Israel ia lá e plantava, os midianitas destruíam. Ia lá, acabava com tudo. Então, no verso 7, nós lemos: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa. Então assim, veja, o profeta disse isso, deu esse recado para o povo. E já corta para a cena seguinte, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O povo reclamão, faz o que é errado e está tentando culpar Deus. Então veja, o povo clamou. Ele clamou ao Senhor, Deus respondeu, né, advertindo eles: olha, vocês estão sofrendo o que vocês escolheram, mas mesmo assim o Senhor envia a salvação. Deus sempre ouve o clamor dos seus filhos, sempre. Eu não sei pelo que você está passando,
mas tenha certeza que quando você clama, Deus ouve. Deus ouve o nosso clamor. Deus conhece o choro dos seus filhos e Ele sempre atende. Ele sempre vem para nos salvar quando o buscamos. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Este é o nosso Deus, que luta em nosso favor, que faz com que nós vençamos as guerras. Deus é fiel. E aqui vai contar, aqui no capítulo 6, que para hoje são os capítulos 6 e 7, né, sobre Gideão. Que Gideão põe Deus à prova, falando assim, se o Senhor realmente é o que está falando comigo, me manda um sinal, né, e aqui no verso 18, né, ele também dá uma oferta ao Senhor. Então, assim, primeiro, Deus não tem pressa. A gente que tem pressa, né, porque o nosso calendário corre. Mas isso é uma coisa minha, tá? Eu tenho pra mim que Deus não tem pressa. Então, o que acontece? Olha, Gideão fala, então se eu encontrei favor, e é o Senhor mesmo que está falando comigo, não te afastes daqui até que eu volte com a minha oferta e o coloque diante de ti. Então, a primeira coisa quando a gente está diante de Deus, vamos pensar no que a gente tem ofertado ao Senhor. Porque muitas vezes a gente só pede, mas a gente não dá nada para Ele. A gente não dá o nosso tempo, a gente não dá a nossa alegria, a gente não dá as nossas palavras, a gente não dá nada para Deus. Mas a gente quer que Deus dê tudo pra gente, né? E ele foi ofertar. Então ele foi lá, preparou um cabrito e tal. Ele fez uma oferta. Então lembrando que desde Moisés eles tinham esse costume da oferta. Lembra disso? Tá na lei. Então, algumas pessoas ainda praticavam isso. Mas o que eu quero falar é o que ele pede um sinal para Deus. Ele pede para Deus o seguinte. Verso 36. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Então Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez: não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais uma vez, mas desta vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã está seca, que haja orvalho ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Tem algumas pessoas que usam essa passagem para você ficar pondo à prova o Senhor o tempo todo, ficar provando Deus. Aqui neste caso, Gideão, ele pensa, o povo estava em guerra, os midianitas eram terríveis, eram muito fortes, e Deus já tinha falado, olha, você vai derrotar como se fosse um só homem, como se você estivesse lutando de 1 para 1, não 1 contra 100, não 1 contra 1000. Só que Gideão ainda não conhecia Deus tão intimamente. E ele pediu esse sinal, e Deus deu o que Gideão pediu. E ele foi bem específico, olha, se acontecer tal. Então assim, Deus não tem problema de nos dar sinais de que Ele está, né? Deus confirma. Mas também Jesus, ele fala, não tente o Senhor seu Deus. Não tente, né? Porque o diabo fala para Jesus, olha, se você se jogar deste monte, a palavra diz que os anjos vêm te segurar. E Jesus fala, não tente o Senhor seu Deus. Então você tem que entender uma coisa, que é uma linha assim muito tênue, sobre você ter um direcionamento do Senhor. Você pode sim pedir para Deus te dar sinais e confirmar, falar, Senhor, confirma então. Né? Uma vez ouvi um pastor falando, olha, eu sempre peço confirmação para Deus de 4 jeitos. Qual que era? Era na palavra do Senhor, sempre na palavra do Senhor, isso é sempre importante.
Então, se você está pedindo um sinal para Deus, pede para Deus te confirmar através da palavra dele. Através de uma pessoa aleatória, ou seja, uma pessoa que não conhece nada sobre a vida dele, vir e falar exatamente o que está no coração dele. A outra coisa é a paz, né? Se ele sente realmente uma paz, uma convicção que vem do Senhor. E a quarta coisa eu esqueci. E outras pessoas têm outros jeitos. Eu sempre peço uma palavra para o Senhor. Sempre uma palavra do Senhor e a convicção. Então, você pode pedir sinais para o Senhor, mas cuidado para você não estar tentando o Senhor, seu Deus. Que Deus é bom. Se Ele falou que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E você pode pedir sinais. Senhor, eu estou ficando muito louca, ou é o Senhor mesmo falando comigo? Então me manda um sinal. Me mostra que é o Senhor. Move. E faz de um jeito que não haja dúvidas. Por quê? Porque em Deus não há sombra de dúvida, nem variação de cor. Deus não muda, Deus é constante. Mas o diabo é confuso. O capeta que mente, o capeta que manipula, o capeta que simula. Então, você pode pedir um sinal, mas não coloque o Senhor à prova, de tal maneira que vire uma dúvida de, se o Senhor realmente é Deus. Não, aqui o Gideão estava falando assim, Senhor, se o Senhor vai me usar, se é a mim que o Senhor quer usar, me mostra. Eu quero uma confirmação, porque imagina, Gideão estava morrendo de medo, estava com muito medo. E até então, pelo que eu entendi, ele não tinha visto Deus como ele está vendo agora. Porque Jesus também fala, mais feliz é aqueles que não veem e creem, né? Quando Tomé fala assim, agora que eu vi, eu consigo crer. E Jesus fala, mais feliz é aquele que crê sem ter que ver. Então, cuidado quando você colocar o Senhor à prova. Muito cuidado, porque Deus, Ele é fiel. Ele cuida de você o tempo todo. Então, fique esperto com as mentiras, as ciladas do inimigo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiando os seus caminhos. O Espírito Santo vai te deixar em conexão com Deus. Nós só precisamos do Espírito Santo. E no discernimento do Espírito Santo, a gente vai caminhando e a gente vai avançando. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Eu quero te pedir perdão, Senhor, se nós temos tentado contra o Senhor. Se nós temos duvidado do Teu poder, Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa. Se temos duvidado dos Seus feitos, das Tuas promessas, nos perdoa, Senhor. Ó Pai, nos concede a fé de amor. Nos leva, Senhor, até um lugar onde temos convicção da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos livra, Senhor, das ciladas do inimigo. Que possamos, ó Pai, ter o discernimento do Senhor para reconhecer a Tua voz, mas também para reconhecer a voz do inimigo e mandá-lo sair das nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, com a Tua sabedoria, com a Tua verdade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.